Existe uma pergunta que Joseph Murphy fazia a todos os seus alunos antes de ensinar qualquer técnica de prosperidade. O que você pensa nos últimos minutos antes de dormir? A maioria das pessoas nunca parou para responder isso. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca muda de vida. E se eu te dissesse que os últimos 17 segundos antes de você adormecer são o momento mais valioso do seu dia? Mais valioso do que qualquer hora de trabalho. Mais valioso do que qualquer curso. Mais valioso do que qualquer plano financeiro que você já tentou seguir. Não estou falando de sonhar acordado, nem de pensamento positivo. Estou falando de uma técnica precisa, que Joseph Murphy documentou depois de décadas estudando como a mente humana realmente funciona. Murphy não era apenas um pastor, nem apenas um escritor espiritual. Ele começou a vida como químico, uma pessoa treinada para observar, testar e comprovar. E foi essa mente científica que o levou a uma descoberta que, segundo ele, poderia sozinha explicar por que algumas pessoas vivem em escassez a vida inteira, enquanto outras parecem atrair riqueza sem esforço aparente. Hoje, eu vou te mostrar exatamente o que ele descobriu. Vou te explicar por que os 17 segundos antes do sono profundo funcionam como uma porta aberta direto para o seu subconsciente. Vou te ensinar a frase exata que você deve pronunciar nesse momento. E vou te mostrar por que Murphy insistia que essa técnica só funciona de verdade se for guardada em silêncio. Fica até o final, porque na segunda metade eu vou te mostrar a versão avançada dessa técnica, a que Murphy reservava para quem já havia dominado o básico. E se você aplicar isso hoje à noite, amanhã de manhã sua relação com o dinheiro já não será mais a mesma. Vamos começar. Há alguns anos, eu vivia num ciclo que hoje reconheço em quase todo mundo que chega até este canal. Trabalhava muito, ganhava pouco, e cada mês era uma corrida para fechar as contas sem sobrar nada. Eu tentava dormir cedo para render mais no dia seguinte, mas todas as noites o mesmo roteiro se repetia na minha cabeça. A conta que vencia, o boleto atrasado, o medo de não dar conta do mês seguinte. Eu não sabia, mas estava fazendo exatamente o oposto do que deveria. Estava, todas as noites, entregando ao meu subconsciente uma lista detalhada de tudo o que me faltava. Foi numa dessas noites de insônia que esbarrei, quase por acaso, num vídeo antigo sobre Joseph Murphy. A princípio, achei estranho. Como um homem que morreu há mais de 40 anos poderia ter alguma relevância para o meu boleto de amanhã? Mas uma frase dele me prendeu. Você não muda sua vida mudando suas circunstâncias. Você muda suas circunstâncias mudando o que impressiona sua mente antes de dormir. Decidi testar. Não tinha nada a perder, além de 17 segundos por noite. Na primeira semana, nada pareceu diferente. Mas no meio da segunda semana, recebi uma ligação que eu não esperava. Um trabalho antigo, que eu já tinha dado como perdido, reapareceu com uma proposta melhor do que a original. 2 semanas depois, encontrei um valor esquecido, numa conta que eu nem lembrava que existia. E no fim do primeiro mês, uma dívida que me consumia havia sido renegociada em condições que eu nunca teria imaginado conseguir sozinho. Não foi sorte, foi a primeira vez que percebi, na prática, o que Murphy quis dizer a vida inteira. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é repetido com convicção. E é sobre essa mesma lei que eu vou te ensinar agora. Joseph Murphy nasceu na Irlanda, no início do século XX, numa família profundamente religiosa. Ainda jovem, ingressou num seminário, mas logo percebeu que as respostas que buscava não estavam apenas na doutrina que lhe ensinavam. Antes de se tornar a referência espiritual que conhecemos hoje, Murphy estudou química e trabalhou como farmacêutico, uma formação que muita gente desconhece.
mas que explica boa parte da sua forma de pensar. Diferente de outros mestres espirituais da época, Murphy tinha o hábito da observação metódica. Ele não aceitava uma afirmação espiritual apenas porque soava bonita. Ele queria entender o mecanismo por trás dela, exatamente como faria um cientista analisando uma reação química. Foi essa curiosidade que o levou a viajar pela Índia, estudar filosofias orientais, mergulhar em textos hindus e budistas, e mais tarde retornar aos Estados Unidos para se tornar ministro da Divine Science Church, em Los Angeles. Ali, diante de uma congregação cada vez maior, ele começou a testar publicamente algo revolucionário para a época. E se a mente subconsciente funcionasse como um mecanismo previsível, sujeito a leis tão exatas quanto as leis da química que ele havia estudado? Ele passou a documentar centenas de casos de pessoas que, ao aplicar técnicas específicas de repetição e impressão mental, principalmente antes de dormir, relatavam mudanças que iam de curas inesperadas a reviravoltas financeiras completas. Em 1963, ele reuniu essas décadas de observação num único livro, que se tornaria um dos maiores best-sellers de desenvolvimento pessoal já publicados, vendendo milhões de cópias em dezenas de idiomas. Mas o que poucos sabem é que o livro publicado era apenas uma fração do que Murphy realmente ensinava. Em seus círculos mais próximos, ele reservava técnicas mais específicas, mais precisas, para quem já havia demonstrado disciplina para aplicar os fundamentos. Uma dessas técnicas era, precisamente, a dos 17 segundos antes do sono. E é essa que eu vou te ensinar agora. Exatamente como ele ensinava a seus alunos mais próximos. Para entender por que essa técnica funciona, você precisa entender uma coisa que Murphy repetia constantemente. Você tem duas mentes. Uma consciente, que raciocina, duvida, analisa e discute. E uma subconsciente, que não questiona nada do que recebe, apenas executa. O problema é que, durante o dia, sua mente consciente está o tempo todo filtrando, resistindo, duvidando de qualquer afirmação que você tenta plantar. Você pode repetir 100 vezes que é próspero enquanto está acordado, e sua mente racional vai rebater cada uma dessas 100 vezes com um "mas a conta não fecha" ou "mas isso não é bem assim". Só que existe uma janela específica em que essa barreira racional praticamente desaparece. Os minutos entre a vigília e o sono profundo, um estado que os cientistas do sono chamam de hipnagogia. Nesse intervalo, as ondas cerebrais desaceleram, a atividade do córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico, diminui drasticamente, e a mente entra num estado de sugestionabilidade elevada. Murphy não tinha acesso a exames de eletroencefalograma. Não conhecia o termo hipnagogia como a ciência do sono usa hoje. Mas ele descreveu esse exato fenômeno décadas antes, chamando-o de o momento em que a porta entre as duas mentes fica escancarada. A neurociência moderna também confirma outro ponto que Murphy insistia. A repetição sustentada de um pensamento, mesmo que breve, é capaz de iniciar a formação de novas conexões neurais, um processo chamado de neuroplasticidade. Estudos indicam que um foco mental mantido por aproximadamente 15 a 20 segundos já é suficiente para que uma ideia comece a deixar um traço mensurável na atividade cerebral. 17 segundos. É exatamente o intervalo que Murphy pedia a seus alunos que sustentassem, todas as noites, no limiar entre estar acordado e adormecer. Ele não sabia explicar isso em termos de sinapses e neurotransmissores, mas sabia, pela observação repetida de centenas de casos, que esse era o tempo mínimo necessário para que uma impressão mental deixasse de ser um pensamento passageiro
e se tornasse uma instrução aceita pela mente subconsciente. Agora eu preciso te contar algo que a maioria dos vídeos sobre Murphy nunca menciona. A maior parte das pessoas que tenta aplicar afirmações positivas comete um erro que Murphy considerava fatal. Elas usam frases no futuro ou no condicional. Eu vou ser rico. Eu gostaria de ter mais dinheiro. Espero que minha situação melhore. Murphy era categórico. Para o subconsciente, essas frases são instruções de espera, não de posse. Toda vez que você diz, eu vou ser, está dizendo ao seu subconsciente para manter essa condição sempre no futuro, sempre fora de alcance. A frase que ele ensinava aos alunos mais avançados era diferente. Curta, no presente, sem condicional e sem dúvida embutida. Ele a chamava de a semente da noite. Minha mente infinita já supriu cada necessidade minha. Repare que essa frase não pede nada. Não implora, não deseja, não projeta para o futuro. Ela declara um estado já concluído. E era exatamente assim que Murphy orientava seus alunos a usá-la. Nos últimos instantes, antes de perderem a consciência para o sono. No auge daquela janela de sugestionabilidade que explicamos no bloco anterior. Vou te explicar exatamente como aplicar essa técnica hoje à noite, do jeito que Murphy ensinava. Primeiro passo. Cerca de 10 minutos antes de dormir, desligue qualquer tela. Murphy não conhecia celulares, mas conhecia bem o efeito de qualquer estímulo externo sobre a mente antes do sono, e insistia que os últimos minutos do dia deveriam pertencer só à sua mente, sem interferência. Segundo passo. Deite-se na posição em que normalmente dorme. Relaxe conscientemente cada parte do corpo, começando pelos pés e subindo até o rosto. Murphy chamava isso de colocar o corpo em estado de sono para manter a mente em estado de comando. Terceiro passo. Quando sentir que o sono está próximo, quando os pensamentos começarem a ficar mais lentos e mais soltos, esse é o momento. Pronuncie mentalmente, devagar, sem pressa, a frase: minha mente infinita já supriu cada necessidade minha. Quarto passo. Não repita mecanicamente. Sustente essa frase na mente por, em média, 17 segundos, sentindo, mesmo que discretamente, a sensação de alívio de quem já não tem mais nada em falta. Murphy insistia que o sentimento é o que carrega a semente para dentro do subconsciente. A frase sem emoção é apenas som. A frase sentida é ordem. Quinto passo. Deixe-se adormecer logo em seguida, sem continuar analisando ou repetindo. Murphy dizia que, assim como você não fica cavando um jardim depois de plantar a semente, você não deve ficar revisitando o pensamento depois de plantá-lo. Confie e durma. Repita esse processo todas as noites, durante pelo menos 7 noites seguidas, antes de avaliar qualquer resultado. Murphy sempre foi enfático. A mente subconsciente responde à repetição disciplinada, não a um único momento de entusiasmo. Há um detalhe que Murphy tratava com extremo cuidado em seus círculos privados e que raramente aparece nos resumos populares dos seus ensinamentos. Ele pedia que essa prática fosse mantida em silêncio absoluto. Não por mistério gratuito, mas por um motivo que ele explicava em termos quase técnicos. Segundo Murphy, toda impressão mental recém-plantada no subconsciente está num estado frágil, comparável a uma semente recém-coberta de terra. Qualquer exposição precoce, principalmente ao ceticismo alheio, pode interromper esse processo antes que ele se consolide. Ele contava o caso de um de seus alunos que, animado com os primeiros sinais de mudança, contou a um amigo próximo sobre a prática. O amigo reagiu com ironia, questionando se uma frase antes de dormir
realmente poderia mudar algo. Nas semanas seguintes, o aluno relatou que os sinais de progresso simplesmente cessaram. Murphy explicava isso dizendo que a dúvida alheia, quando você a escuta logo depois de plantar uma impressão mental, tende a reativar exatamente o mesmo mecanismo racional que você havia acabado de contornar durante o sono. É como se a porta que você havia deixado aberta durante a noite fosse fechada com força pela manhã. Por isso, se alguém perguntar o que você está fazendo antes de dormir, não é necessário mentir nem se esconder. Basta responder algo simples, como: é uma técnica de relaxamento antes de dormir, e seguir em frente. O processo não precisa de aprovação de ninguém, além do seu próprio subconsciente. Murphy documentou, ao longo de décadas, centenas de relatos de pessoas que aplicaram essa mesma técnica da frase antes do sono. Alguns desses casos se tornaram quase lendários entre seus alunos mais próximos. Havia o caso de uma mulher, vendedora em uma pequena loja, que vivia com dificuldade para pagar o aluguel. Depois de aplicar a técnica por 11 noites seguidas, recebeu, sem qualquer explicação aparente, uma promoção para gerente, com um aumento que praticamente dobrou sua renda. Ela relatou a Murphy que, na noite anterior à notícia, havia sentido pela primeira vez a frase com uma certeza diferente, como se já soubesse, antes mesmo de dormir, que algo estava prestes a mudar. Havia também o caso de um homem endividado que vinha adiando o pagamento de uma dívida havia meses. Depois de aplicar a técnica por 7 noites, recebeu uma ligação inesperada de um antigo sócio, propondo a quitação de um valor que ele havia esquecido que tinha a receber, valor que cobriu exatamente a dívida que o atormentava. E havia o relato de uma professora que, depois de 21 dias seguidos repetindo a frase antes de dormir, foi procurada por uma editora interessada em publicar um material que ela havia escrito anos antes e nunca havia tido coragem de enviar para lugar nenhum. Murphy insistia que nenhum desses casos era coincidência isolada. Para ele, era o padrão se repetindo. A mente subconsciente, uma vez impressa com uma ordem clara e sustentada com sentimento, não tem escolha a não ser reorganizar as circunstâncias externas para que correspondam à nova crença interna. Para quem quer intensificar os resultados, Murphy ensinava aos alunos que já haviam praticado a base por pelo menos uma semana, uma variação progressiva ao longo de 7 noites, cada noite aprofundando um pouco mais a impressão mental. Noite 1. Minha mente infinita já supriu cada necessidade minha. Essa é a base, a semente pura, sem adição. Noite 2. Meu subconsciente atrai para mim exatamente o que eu preciso, no momento certo. Aqui você começa a incluir a ideia de tempo perfeito, retirando a ansiedade do prazo. Noite 3. O dinheiro flui até mim de fontes que eu nem imagino ainda. Essa frase amplia a mente para possibilidades além do que a razão consegue prever. Noite 4. Eu durmo em paz, sabendo que minha provisão já está garantida. Aqui o foco se volta para a emoção de segurança, essencial para que o subconsciente aceite a ordem sem resistência. Noite 5. Minhas dívidas se dissolvem com a mesma facilidade com que a noite se transforma em dia. Uma frase voltada especificamente para quem carrega o peso de dívidas específicas. Noite 6. Eu sou um canal aberto pelo qual a riqueza flui livremente. Aqui Murphy introduzia a ideia de fluxo, evitando a mentalidade de acúmulo ansioso. Noite 7. Minha nova realidade financeira já está estabelecida e eu simplesmente vivo nela agora. A frase de fechamento, que sela a semana como um ciclo completo. Murphy recomendava que, ao final das 7 noites,
a pessoa permanecesse em silêncio absoluto sobre o processo por mais alguns dias, apenas observando, sem tentar forçar ou verificar resultados a cada manhã. Segundo ele, essa é a fase em que a impressão realizada durante o sono começa a se traduzir, aos poucos, em decisões, oportunidades e encontros na vida desperta. Antes de encerrar, preciso te contar uma última coisa que Murphy considerava essencial e que ele repetia sempre que ensinava essa técnica. O subconsciente não julga a intenção por trás do pedido, ele apenas executa. Por isso, ele insistia que essa prática deveria ser usada com responsabilidade, nunca a partir do medo, da ganância ou da comparação com a vida de outra pessoa. Murphy dizia que quem planta a semente da noite pensando apenas em acumular, sem gratidão, sem propósito, costuma colher resultados que não se sustentam. Mas quem planta a partir da paz, da confiança genuína na provisão e do desejo de usar essa abundância para algo maior do que si mesmo, costuma ver os resultados não apenas chegarem, mas permanecerem. Se este vídeo fez sentido para você, faça o teste hoje à noite. Antes de dormir, repita, devagar e com sentimento: minha mente infinita já supriu cada necessidade minha. Sustente esse pensamento por aqueles 17 segundos antes de perder a consciência para o sono. E amanhã, deixe um comentário aqui embaixo com a frase: minha mente já supriu, eu apenas aguardo a manifestação. Esse gesto simples ajuda a reforçar seu próprio compromisso com a prática e ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você já passou a encontrar este vídeo. Se você quer continuar essa jornada com os ensinamentos de Joseph Murphy, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque toda semana eu trago uma nova técnica documentada por ele, sempre explicada com a mesma profundidade que você viu hoje. Lembre-se do que Murphy dizia sempre aos seus alunos antes de encerrar cada encontro: você não precisa implorar por aquilo que já é seu por lei. Você só precisa aprender a reconhecer. Boa noite e durma em paz.